me perguntaram como que tudo começou. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Meu nome é Poliana Loverbeck, eu sou facilitadora e consteladora familiar sistêmica. E eu escolhi como minha profissão ser enfermeira. E tudo começou a partir do momento que eu morava numa cidade do interior de São Paulo, Fernandópolis, que foi a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu passei toda a minha infância, a minha juventude, né? E iniciei minha faculdade. E eu tive um sonho, o sonho de poder se formar e trabalhar com populações indígenas, trabalhar em aldeias, né? Exercer minha profissão em aldeias indígenas. E assim se foi. Quando estava próxima à minha formatura, eu fui convidada a trabalhar numa aldeia no interior do Mato Grosso, São Félix do Araguaia. E assim eu fui até lá e comecei um trabalho. E naquele momento eu percebi que não era meu momento ainda, né? Que eu precisava retomar, pensar sobre os caminhos, estudar mais, né? E nessa época eu estava terminando a faculdade, né? Já eu voltei para colar grau e aí eu tomei uma decisão, né? De aguardar. E assim foi. Eu fiz a minha pós-graduação, eu estudei, eu trabalhei no hospital por 4 anos e 4 anos depois, na mesma data, dia 1º de dezembro, eu fui pra lá no Mato Grosso a primeira vez, 1º de dezembro de 2004. E justamente 4 anos depois eu volto na mesma data. E como que são as coisas, né? Como que os nossos caminhos estão escritos, né? E quando a gente quer uma coisa, aquilo acontece, né? E assim foi. Eu fui realizar um sonho. E lá eu fiquei por alguns anos trabalhando e eu tive muitas dificuldades, né? Eu aprendi a lidar com outra cultura, uma outra língua, eu aprendi a ser mais humana, eu aprendi a ser uma melhor enfermeira e eu também tive algumas dificuldades em relação ao meu trabalho com saúde mental, né? As populações lá eram bastante vulneráveis e eles tinham um problema muito sério com o suicídio, né? Então, uma população, uma faixa etária de 12 a 20 anos, né? Nessa fase da adolescência, a gente tinha um alto índice de suicídio. Isso foi uma época bastante... eu falo que foi uma época bastante desafiadora para mim. E eu fui em busca de cada vez mais encontrar auxílios, de estudar mais sobre essa questão. E numa das minhas viagens eu encontrei com uma amiga e ela me falou da constelação. Falou: Poliana, você conhece a constelação familiar sistêmica? E a hora que ela falou esse nome, meus olhos brilharam, né? Ela falou o tanto que era importante essa terapia, o tanto que essa terapia poderia estar me auxiliando eu enquanto profissional, né? Em atender as pessoas e também o tanto que essa terapia ia me auxiliar enquanto pessoa, né? Eu estava num momento bastante estressante e aquilo virou um sonho. Naquela época, a constelação familiar sistêmica ficou para mim só como um sonho, né? Eu não tive a oportunidade de fazer um curso, eu não tinha como estudar, porque lá era muito longe, né? Para vocês terem noção, assim, para eu chegar em São Félix do Araguaia, só de estrada de chão andava 200 quilômetros, né? Então, assim, era bastante difícil o acesso, né? Fora o acesso das aldeias, que a gente não tá
colocando em pauta aqui no assunto. Mas naquela época eu não tive a oportunidade de fazer um curso de constelação. E aí, alguns anos depois, eu fui convidada a trabalhar na sede da empresa onde eu trabalhava, e essa sede ficava em São Paulo. E aí eu me mudei com a minha família, né? Eu tinha minha filha bebezinha, e nós fomos para São Paulo, eu, meu esposo e minha filha. E quando a gente chegou lá, daí um tempo, a gente se organizou e a gente estava realizando a compra de um apartamento. E naquele momento daquela compra do apartamento, a gente teve um problema, né? Mais um desafio aí pra gente tá enfrentando. E naquele momento eu tive que procurar um advogado. E quando eu procurei esse advogado, ele falou pra mim que talvez seria interessante eu fazer uma constelação para ver o que estava acontecendo, porque que as coisas não estavam dando certo, né, na compra desse apartamento. E assim eu fiz. Eu fiz uma constelação, eu entendi todo esse processo, né, e também eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Fabiana Quezada. E aí eu fiz o meu curso de constelação, a minha primeira formação, que foi na Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, né? Então eu aprendi constelação com juízes e advogados. E foi muito importante para mim, né? E cada vez mais eu fui me apaixonando pela técnica, cada vez mais eu fui tendo resultados na minha profissão, e também na minha vida, nas minhas questões pessoais, né, que a gente veio apresentando ao decorrer do tempo. E aqui estou hoje, né, eu tô fiz diversos outros cursos na área de constelação, e hoje eu tô podendo também ser facilitadora, né, eu compartilhar dos meus conhecimentos com os alunos, com as pessoas que participam das vivências, né? Então hoje eu vejo que a constelação foi um marco de mudança na minha vida. Eu melhorei enquanto pessoa, eu me autoconheci primeiramente, né? Para que assim eu possa hoje chegar aonde eu estou, né? Então eu vejo que quando a gente tem um sonho, se a gente correr atrás, esse sonho pode se tornar realidade.